Olá a todos. Estamos aqui presentes neste encontro nacional de celebração dos 2 anos do SEX, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2026. Esse encontro intitulado O Campo que nos Move, 2 anos de história, consciência e expansão. Hoje eu vou conversar com você sobre a atividade da diretoria científica, o que nós desenvolvemos durante este biênio. Evidências, pesquisas e mapa do invisível. Sou Roseni Flávia Martins, da diretoria científica do Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, o biênio 2024-2025. Nossa diretoria científica estruturou e planejou diversas tarefas e atividades com o objetivo de apresentar uma visão panorâmica das constelações sistêmicas e familiares como um campo interdisciplinar em expansão. Nós observamos a aplicação das constelações não apenas na clínica, mas também no direito, nas organizações e também, mais recentemente, na inovação tecnológica. Trata-se de uma tecnologia social, uma abordagem social que busca promover equilíbrio e pacificação em sistemas sociais humanos complexos. Durante o ano de 2025, nós tivemos os colaboradores ajudando nas atividades Érica Lopes Ferreira, Marcelo Bertelli, Jaqueline Teixeira, Rejane Dias e Joaquim Parra Marujo, sobre a minha coordenação. Nós pudemos, no ano de 2004, fazer um levantamento bibliográfico extenso. Nós iniciamos esse levantamento, ele ainda continua sendo feito, com as referências e com as palavras-chave: constelação familiar, constelação sistêmica e Bert Hellinger, contidas em várias bases de dados. Este levantamento, atualmente, está com 652 referências. Esta planilha está disponível no acervo bibliográfico do SEX, exclusivo para associados, no site do SEX. Acesse e conheça essa planilha. Dentro dessa planilha, nós temos tanto a referência original, a tradução de todos os artigos para o português, o título, as palavras-chave, o resumo desse artigo, e não só artigos científicos, como livros, legislações, vídeos, outros textos em geral. Essa planilha tem como objetivo principal ajudar na divulgação das constelações familiares e sistêmicas e também promover o incentivo à pesquisa. Durante o ano de 2025, tendo essa planilha em mãos, nós iniciamos a divulgação dos autores dessa planilha, divulgação de autores nacionais e internacionais. Fizemos várias lives que também os associados podem ter acesso, divulgando como este assunto tem uma excelência que ainda está no início, que ainda começa a ser conhecida pela ciência. E junto a isso, claro, houve a elaboração do mapa de evidências pelo CAPCIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que apresenta um marco no início da busca científica sobre a efetividade das constelações sistêmicas e familiares. Então, esse mapeamento e coleta de dados que iniciamos em 2024 iniciou o acervo bibliográfico. Então, essa iniciativa estratégica
realmente foi para coletar, organizar e sistematizar publicações científicas e materiais diversos, como livros, capítulos de livros, anais de congresso, legislação, sobre referenciando as constelações sistêmicas e familiares. Isso, mais que um repositório, é um instrumento de apoio à pesquisa, ensino e à produção de conhecimento, reforçando o compromisso do SEX com a excelência acadêmica e a fundamentação científica das constelações familiares e sistêmicas. Então, o que nós temos dentro desse acervo, dentro dessas referências coletadas? Livros e capítulos de livros ocupam a maior parte, com 283 referências, referente a 43,4% dos dados desta planilha. Logo após, os artigos científicos, que somam 122 citações, com 18,7%. Textos em geral, textos de magazine, blogs, revistas não indexadas, 87, com uma porcentagem de 13,3%. Dissertações de mestrado e teses de doutorado, no que são 54 até o momento, representando 8,3%. YouTube, várias lives foram coletadas, lives de impacto sobre as constelações, que somam 43. Isso é porque nós não tivemos mais tempo para coletar, porque tem muito mais disponível no YouTube, somando 6,6%. Anais de congresso, 11, somando 1,7%. Legislação, 11, somando 1,7%. Outros arquivos em geral, 6,3%, totalizando hoje 652 referências. Lembrando que essa coleta é contínua, né? Toda vez que temos uma nova referência, ela é inserida nesta planilha. Então, essa é uma oportunidade única, né? Essa seria uma revisão integrativa que nós estamos fazendo de tudo o que já foi escrito sobre as constelações. Sem contar, né, que nós pudemos fazer, né, uma cronologia das obras e temáticas, né? Os artigos científicos e as outras referências presentes na planilha demonstram que as constelações familiares e sistêmicas evoluíram de uma prática puramente terapêutica para uma abordagem aplicada em diversas esferas sociais e tecnológicas, com um aumento expressivo das pesquisas empíricas e revisões sistemáticas na última década. Mas, primeiramente, nós devemos referenciar os saberes ancestrais, que são principalmente transmitidos através da oralidade, nessa experiência antropológica, não estão constando nessa planilha, né? E Bert Hellinger pôde acessar isso através da sua imersão por quase 2 décadas dentro da comunidade Zulu na África, aonde ele pôde observar, vivenciar o comportamento social dos Zulus, que foi realmente a base para a criação e a sistematização desta abordagem. E o incrível, para ser destacado, é que a nossa referência mais antiga é de 1910, dos Estados Unidos e Suíça, aonde Carl Jung já dizia a constelação familiar e ele analisa a dinâmica familiar por meio de associações de palavras, influenciando a percepção de como o ambiente na família molda o comportamento individual da pessoa. Então, isso é muito interessante porque já o campo sistêmico, dá para perceber que ele já vinha movimentando isso, né? Esse saber morfo
genético sobre essa organização familiar e a influência que tem sobre o indivíduo. Bom, fazendo então um apanhado dessa planilha, nós então vimos que na década de 80, Estados Unidos, Brasil e Alemanha, né, esses estudos iniciais focaram em temas clínicos graves, por exemplo, como o potencial de suicídio dos pais, após a perda de um filho, né, um artigo de 1982 dos Estados Unidos, o grau de associação familiar nos sintomas, né, e na hipótese diagnóstica de esquizofrenia, um artigo de 1987, e os efeitos psicossomáticos, né, intrafamiliares, dessa informação transgeracional, um artigo da Alemanha de 1999. Já no anos 2000, Alemanha em destaque, Reino Unido, Austrália e México trabalham focado na expansão organizacional das constelações, incluindo gestão de mudanças, incluindo a possibilidade do trabalho das constelações com a educação, consultoria agrícola, e surgem as primeiras descrições históricas e técnicas do método Bert Hellinger no mundo anglo-saxão. Temos também as constelações sistêmicas organizacionais ou estruturais dentro desta época, né? Diferente da abordagem familiar, o foco aqui recai sobre a resolução de problemas complexos, processo de mudança e a visualização de dinâmicas invisíveis dentro das corporações e instituições acadêmicas. Já no ano de 2010, nós temos na Hungria, República Tcheca, Coreia do Sul, Brasil e África do Sul, a consolidação da pesquisa de eficácia clínica por meios de ensaios clínicos e outras pesquisas com foco na depressão, ansiedade e funcionamento dos sistemas sociais. No Brasil, inicia-se a teorização do direito sistêmico e sua aplicação no judiciário. Todos sabem que o pioneiro no direito sistêmico é o juiz Sami Stort aqui no Brasil. E esta metodologia foi expandida para todo o Brasil e vem agora sendo expandida para o exterior. Nos anos 2020 a 2025, tem destaque o Brasil, Portugal, Turquia, Taiwan, Índia e Estados Unidos, o foco na inovação tecnológica, na realidade virtual, na inteligência artificial, processamento da linguagem natural. Aí começam a surgir as revisões sistemáticas globais e muitos artigos sobre justiça sistêmica, e há um movimento em direção à decolonização dessa abordagem da técnica e aplicações em crises climáticas e refugiados de guerra. A decolonização é um movimento muito forte que está surgindo, principalmente na Europa e na África, que é como se a gente pudesse olhar com outros olhos para o movimento, né? E não um olhar eurocentrista, né? De que tudo o que a Europa, a premissa europeia. Então, a gente pode olhar para as constelações familiares através de um olhar sem uma perspectiva de já tendo uma perspectiva teórica, né? E vendo o movimento em si, acessando principalmente os saberes ancestrais das culturas originais, não só as africanas, mas das culturas originais, valorizando os saberes ancestrais originais. E, claro, durante todo esse movimento, desde o início, as obras de Bert Hellinger, que é autor de 110 livros traduzidos em 37 idiomas, e aqui no Brasil nós temos 30 livros traduzidos pelo português. Esse movimento de Bert Hellinger é que, claro, fundamentou todos esses artigos, livros, dissertações, teses que eu citei aqui até o momento. E ele mesmo disse: a constelação existia antes de mim, eu só encontrei com ela.
justamente valorizando o saber ancestral. Bert Hellinger. Em 2025, então, nós tivemos a elaboração do mapa de evidências sobre a efetividade clínica da constelação familiar sistêmica pelo CAPSIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, onde, a partir, de uma busca de referências, eles puderam selecionar 17 artigos com um crivo científico padrão ouro para conhecer as evidências da constelação familiar e sistêmica. Então, eles observaram um grande impacto na saúde mental e física, né? As constelações familiares e sistêmicas demonstram resultados significativos na saúde mental e física, promovendo bem-estar e alívio dos sintomas, principalmente na saúde mental, com efeitos positivos, né, em casos de depressão, que seria a sanação do sintoma, melhora do sintoma, ansiedade e nas mudanças no comportamento psicoemocional, um comportamento mais saudável. No bem-estar, a melhora do bem-estar psicossocial e, por consequência, a melhora da qualidade de vida. Nos sintomas psicossomáticos, a avaliação do impacto em sintomas físicos e de origem emocional. Então, tiveram vários estudos, né, que puderam observar o efeito das constelações nos sintomas físicos, né, na melhora dos sintomas físicos e emocionais e as dinâmicas relacionais, né? O aumento da resolução de conflitos, né? E a compreensão dos padrões sistêmicos. O predomínio, então, foi de resultados positivos, né? A maioria das associações entre intervenção e desfecho aponta para efeitos positivos ou potencialmente positivos das constelações familiares e sistêmicas. O nível de confiança de metodologia utilizada nesses estudos, né? Eles então tiveram a conclusão que, embora os resultados tendam ao campo positivo, o mapa ainda destaca um ponto crítico, que é a baixa confiabilidade metodológica da maioria das evidências disponíveis. Muitos estudos ainda são primários ou revisões com limitações, o que reforça a necessidade de pesquisas científicas mais robustas, como ensaio clínico randomizado e controlado, para validar definitivamente essa abordagem, essa prática no contexto da saúde pública, no contexto da comunidade, para a comunidade, não só do Brasil, mas a comunidade mundial. Então, nós temos um desafio dessa validação científica, né? Porque a busca por validação científica das constelações sistêmicas enfrenta desafios significativos, incluindo essa necessidade do rigor metodológico e da formação ética do profissional. Mas mesmo assim, foi observado 30% do crescimento de ensaio clínico randomizado, um aumento significativo na realização de estudos controlados para a verificação da eficácia, da efetividade sobre as constelações sistêmicas nos últimos 5 anos. 50% em relação ao debate acadêmico. Aproximadamente metade dos pesquisadores expressa preocupações sobre a falta de rigor metodológico em estudos sobre constelações. Então, temos que discutir sobre isso, sobre esse rigor metodológico. E 75% considera que há uma necessidade de uma formação acadêmica, padrão ouro, né? Uma formação específica, com regras claras para evitar os impactos negativos em clientes devido a formações com uma carga horária muito pequena, a formações aonde a equipe docente não é capacitada para isso, enfim, há essa preocupação.
Portanto, foi criado em 2025 o Comitê de Constelações Familiares e Sistêmicas, uma proposta em parceria com o CABSIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, aonde nós propusemos a criação de uma base estrutural para definir metodologia de pesquisa, né? Esse grupo é constituído por pesquisadores, doutores, inicialmente, todos consteladores sistêmicos, e aonde a gente vai planejar e organizar essa metodologia específica de pesquisa acadêmica. Vamos dar a orientação necessária para futuros pesquisadores, quem quer desenvolver uma pesquisa, porque sabemos que um projeto mal desenvolvido, uma ferramenta de avaliação mal escolhida, estruturada, um estudo científico que não tem uma estruturação correta, perde-se todos os resultados. Nós também vamos fazer um levantamento de dados atualizado sobre os estudos que estão em desfecho, sobre as teses que foram apresentadas, as dissertações apresentadas e, claro, iniciar um mapeamento do SUS dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas, aonde as constelações estão inseridas desde 2018. Enfim, nós temos uma equipe muito competente. Já desenvolvemos o planejamento estratégico para o biênio 2025-2026 e estamos agora iniciando as atividades para fazer toda essa organização estrutural e metodológica específica para a pesquisa em constelações familiares e sistêmicas. Então, eu peço que vocês aguardem um pouco para a gente poder estruturar isso com um padrão ouro e aí nós vamos oferecer para vocês. Hoje, o coordenador do Comitê de Constelações Familiares e Sistêmicas é o José Miguel de Deus e eu estou como coordenadora adjunta desse comitê. Nós, além da, da área da saúde física e saúde mental, nós sabemos que as constelações em organizações e gestão tem também um papel muito importante, porque elas podem diagnosticar dinâmicas invisíveis dentro das organizações. Elas permitem, né, as constelações sistêmicas fazer essa compreensão e identificação das dinâmicas ocultas que influenciam as relações entre membros de equipe e o resultado, né, de um trabalho corporativo. Essas intervenções promovem a coesão, a comunicação, essenciais para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Elas também podem oferecer um apoio organizacional para sucessões e mudanças na empresa. Então, esse suporte durante os processos de gestão de mudança, como sucessões familiares e tomadas de decisão, auxilia a transição e a adaptação da equipe às novas realidades no ambiente organizacional. São uma ferramenta para inovação, uma ferramenta valiosa para a inovação, permitindo que as equipes aprendam com experiências passadas e desenvolvam soluções criativas para problemas complexos, promovendo um ambiente de aprendizagem contínua dentro da empresa, dentro das escolas, dentro das organizações. E hoje, também é utilizada como tecnologia e tem potencial para um futuro digital. A integração da tecnologia e das constelações sistêmicas está revolucionando a forma como é feita uma intervenção, uma constelação, como ela é realizada e como ela é percebida, já que tratamos de um campo morfogenético, de um campo de energia quântica, não necessariamente precisamos da presença física, né? Então, a realidade virtual, a inteligência virtual e os formatos de atendimento online estão ampliando o alcance e a eficácia das constelações, permitindo uma experiência mais acessível
e amplamente aplicável mundialmente. Nós temos também a adaptação e a aplicação das constelações familiares e sistêmicas, integrando as origens culturais e respeitando a diversidade global. Claro que sabemos que as constelações têm as raízes, né, da comunidade Zulu e de toda a ancestralidade no planeta, né? Então, isso valoriza fortemente a promoção e o reconhecimento dos saberes ancestrais, né? Os saberes transmitidos, a oralidade dos saberes, a oralidade simbólica desses saberes, e também amplia essa compreensão das constelações familiares para além da nossa compreensão da formação familiar nuclear, né? É uma formação familiar planetária de todos os seres existentes nesse planeta, animados e inanimados. Bert Hellinger reconheceu essa reverência ancestral e a importância da família extensa, essa família ampliada, essa família ecossistêmica no seu trabalho, integrando esses princípios às práticas das constelações. E hoje nós vemos uma globalização e adaptação sociocultural. A globalização trouxe a necessidade de adaptação das constelações sistêmicas em diferentes contextos e diferentes culturas, como no México, como na China, né? As práticas locais, os saberes ancestrais foram integrados, como as práticas xamanas, os aspectos filosóficos e do taoísmo do Oriente. Também em outros países orientais, como China e Turquia, esse método é adaptado às tradições culturais, socioculturais, familiares e sociais do local. Então, nós temos hoje uma abordagem, uma tecnologia social em evolução que tenta fazer esse conjunto, né? Essa interdisciplinaridade entre o fenômeno, a espiritualidade e a ciência. E é onde eu quero chegar com vocês, né? Fazendo essa proposta de reflexão, como podemos integrar os saberes ancestrais, o fenômeno que acontece dentro de um campo morfogenético através das constelações sistêmicas familiares e as normas, as regras propostas por uma ciência baseada em evidências que ainda está em processo de construção em relação ao estudo de fenômenos, da fenomenologia. Então, eu vou propor para vocês três perguntas. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora, sentissem o corpo na cadeira para que a gente pudesse sair do mental e pudesse deixar com que seu corpo, as suas sensações, a sua percepção possa acessar essa indagação que eu vou fazer para vocês. Então, sinta os seus pés se conectando com o piso, com o chão, mas sinta essa comunicação ser mais profunda com a terra, com o centro da terra, com a história, a nossa história ancestral. Então, uma primeira indagação: o que acontece em nós quando percebemos algo que não pode ser visto, mas profundamente sentido? O que acontece comigo, com o meu corpo, com os meus cinco sentidos, com a minha essência? Como podemos fazer a conexão entre a ciência e a espiritualidade dentro de nós? Ou como podemos fazer a conexão entre a espiritualidade
toda a memória que eu carrego e a ciência. Como o homem determinou o que é significativo ou não, o que é efetivo ou não. A ciência. E a última indagação: de que forma as constelações sistêmicas podem contribuir para que haja essa conjugação, esse compartilhar desses dois saberes propostos, o ancestral e o científico. Peço que vocês respirem profundamente e deixem que essas indagações possam ser acessadas, você possa ouvir as diversas respostas e outras indagações, não só através do mental, mas através de todas as suas percepções. Lentamente você pode abrir os olhos e eu queria agradecer a todos vocês que estiveram presentes, online ou presencialmente mesmo, nesse momento de reflexão. Queria agradecer a toda a equipe, diretora do SEX, a Dagmar, presidente, ao Ricardo, vice-presidente, a Agnes, da diretoria executiva, a toda a equipe que ajudou a organizar esse evento. Mais uma vez, o SEX conseguindo materializar, conseguindo trazer excelência. E agradecer a todos os associados que, através da sua colaboração, podem fazer com que a estrutura do SEX permaneça erguida. E convido a você que não é associado que possa se associar ao SEX, sendo constelador familiar, sistêmico ou não, possa nos ajudar a manter essa estrutura do SEX. Gratidão.